Que não nos encontramos no ano, na virada do ano. Que Deus abençoe a vocês com um ano cheio de vitória, cheio de sabedoria e cheio de paz. E que aquilo que nós fizemos no ano de 2020, que não glorificou a Deus, que nós venhamos abdicar e fazer algo novo nesse ano. E não venhamos repetir as coisas que não deram certo nesse ano. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês com toda sorte de bênção. Amém? Diz para o teu irmão: meu irmão, Deus é um Deus de novidade. E Ele, nesta noite, Ele quer falar para mim e para você que Ele te ama incondicionalmente. Amém. Louvado seja Deus. Há alguns irmãos que estão veraneando, outros estão visitando os seus familiares. É comum, mas eu estava analisando nesses dias, principalmente na festa natalina, que parece que só tem essa data para se comer peru. E o bicho é caro, tem. E também, Suzinho, só tem na prateleira do mercado nesse tempo. Parece que só cozinha aquela água, só prepara aquela água só para esse tempo. Não deveria mais nem passar mais tempo. Não, eles pegam e congelam a água e guardam de novo lá no freezer. Porque você passa no mercado e você não vê nenhuma promotora da Sadia, da Seara, e parece uma equipe, parece um bocado de garçom, uma atrás da outra, para vender cada um o seu produto, Maria. Mas quando chega, Maria, no mercado, não encontra a ave lá para poder comprar. Eu acho interessante. Aí fica aquela agonia, muita hipocrisia. Eu vejo muita hipocrisia nessa festa. Para mim, de todas as que tem, para mim é a pior que tem. Porque um bocado que está ali brigado, que vai para ali, conversa, come e depois se agafiando de novo. Mas Jesus, nesta noite, Ele quer nos ensinar que o amor dele é incondicional. E que nós precisamos vivenciar os nossos dias, mesmo, Maria, que nós não seja abastecido desse amor por outros, nós temos que abastecer. Porque Jesus morreu de braço estendido para que eu tivesse vida. Então eu tenho que ter essa gratidão até o último dia da minha vida pelos meus irmãos na fé e pelos meus irmãos que ainda não se converteram. Amém? Amém. E eu quero que você abra a palavra no livro de Lucas. O Evangelho segundo Lucas. Eu prefiro Lucas, viu? Mateus vê Jesus como rei. Marcos vê Jesus como servo. Mas Lucas, ele é bem mais detalhista. Lucas, quando ele ministra, ele vê que Jesus veio para todos. Vocês podem observar na leitura do livro de Lucas que ele se preocupa com o plebeu como se preocupa com o publicano. Ele usa uma linguagem praticamente a que Jesus usou para alcançar as pessoas. Eu vejo Lucas mais incisivo nas suas colocações e nas suas preocupações. E nós temos a pastora Rosália que está ocupado com essas coisas. Porque a palavra do Senhor diz lá no livro de 1 Coríntios, se eu não me engano, que o Evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Aleluia. E eu vejo Lucas, ele bem preocupado com algumas questões. E esse texto que nós vamos meditar nesta noite, eu já ministrei algumas vezes nele, mas o Senhor me enviou a ministrar nele nessa sexta-feira. É a segunda sexta-feira do ano, onde muitos faz nesses dias algumas orgias, se mutila, se corta, se tranca 7 dias dentro de um quartinho, se escravizando, sabe? Para poder alcançar algo
que Jesus já alcançou por nós na cruz do Calvário. Eu digo para alguns que não precisamos mais fazer sacrifício não, porque Jesus já fez o sacrifício. Nós só precisamos tão somente matar a nossa carne todos os dias para a gente ficar na presença do Senhor. E digo para vocês, não é fácil, mas quando a gente aprende, quando a gente entende que a nossa carne, ela é como se fosse o tempo. Ela, Suzinho, ela não espera, o tempo não espera ninguém. E a carne, ela é veloz. Ela, rapidamente, a gente se acostuma com algumas coisas. Acabamos nos acostumando com enfermidade, acabamos nos acostumando, sabe, com a vida que nós estamos vivendo. Aí vira o ano, entra na metade do ano e nós vamos, sabe, acostumando com aquela situação. Aí alguém diz pra gente assim, não tem mais jeito, não tem mais solução, você já fez isso, você já fez aquilo. Mas eu quero te dizer, meu irmão, quando eu e você descansa no Senhor, Ele muda a página, Ele muda a nossa história. E esse evangelho que para nós ficou escrito é o poder de Deus em nossas vidas. O próprio Jesus, como diz lá no livro de João, que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio, Jesus já existia, Maria. Na criação, Jesus já existia. E por que Jesus teve que vir? Para que as pessoas entendessem que Deus, Ele não é mesquinho. Ele pegou o melhor que Ele tinha e trouxe aqui à terra para cumprir a missão que nós temos que cumprir. E Ele nos ensinou aqueles discípulos, que Lucas não foi discípulo, pastora Rosário. Lucas foi um apóstolo, que resolveu buscar a presença do Senhor. Então eu quero te dizer nesta noite, que tudo que nós precisamos está na palavra. Tudo que nós precisamos não está oculto, está na palavra. Só está oculto, sabe por quê? Porque muitas das vezes nós não meditamos, mas Ele quer revelar para nós aquilo que Ele tem para as nossas vidas, independente da semana, do dia, do mês, do ano que você está vivendo, ou a notícia que você ouviu nesses últimos dias, que entristeceu a tua alma, que entristeceu o teu coração. Eu quero te dizer, meu irmão, toma um banho, vai no espelho, que diz para o espelho, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. E olha que, meditando nessa parábola, eu entendo que Deus, Ele quer nos renovar a cada dia. Lucas 10, do verso 25 em diante. Eu esqueci meus óculos em casa. Lucas 10. Dez, 25. E nos últimos dias nós temos falado do amor de Deus, falado do crescimento da igreja do Senhor. Na virada do ano eu fui ministrado em Atos, eu ministrei em Atos. Foi tão rápido que o ano, a virada assim foi tão rápida, que Deus usou tremendamente a equipe que apresentou aqui a parábola das 10 virgens, que nós ficamos regozijados com aquela apresentação. E eu espero em Deus que tenha a oportunidade de trazer aquela apresentação domingo. Então vocês que não tiveram, vocês vão poder contemplar. Então foi uma coisa que eu pedi a Tonha que ela fizesse. Nós estávamos ainda lá na outra congregação e eu pedi a ela que ela usasse as jovens para a gente fazer essa apresentação. Então foi algo assim maravilhoso, e eu vejo que nós não podemos ficar para trás. Sabe por quê? Porque Deus nos levantou como cabeça e não como cauda. Nós temos que nos abastecer todos os dias do azeite do Senhor, meu irmão, porque eu digo para vocês, nós estamos nos últimos dias. Mais uma cantora gospel, ela foi atingida por um acidente, e em uma das canções dela, meu irmão, eu vi Deus assim trabalhando. É adorar quando Deus não te responde. Eu me lembrei bem dessa canção, que eu vi a esposa do pastor Júnior aqui louvando essa canção. Não foi nessa congregação, foi lá. É adorar, eu só me lembro do trecho da canção, Maria. É adorar quando Deus não responde.
E o resto da canção é uma canção profética. Então essa cantora, ela foi acometida de um acidente lá para as terras de Pernambuco lá. Ela é uma serva do Senhor da igreja Assembleia de Deus. E nós precisamos orar por essa jovem, porque se Deus não permitiu que ela desça a sepultura, é porque Deus tem algo para fazer na vida daquela jovem. É uma jovem senhora, esposa de um empresário. Eu vi a reportagem. Então ela foi acometida desse acidente. Ela não estava fazendo festa, não estava fazendo show, ela estava vindo num carro e foi acometida desse acidente. Mas que Deus em Cristo Jesus guarde aquela vida, e eu creio que Deus não vai permitir que aquela vida parta, porque eu creio que Deus tem um propósito nela. Amém? Mas que nós venhamos estar atentos nesses últimos dias com tudo que está acontecendo ao nosso redor. Eu aprendi uma coisa: parar de reclamar na minha vida. Eu aprendi a parar de reclamar. O circo está pegando fogo, eu estou vendo gente gritando, se matando um ao outro, e eu estou ficando calado. Eu aprendi a ficar calado. Bispo não se preocupa com... Não, sabe por quê? Porque tem coisas que as pessoas precisam passar, tem coisas que as pessoas precisam vivenciar, tem coisas que as pessoas precisam sentir na sua carne, nas suas entranhas, para poder aprender. E muitas das vezes ainda quer te culpar pelo erro que cometeu. Interessante que as pessoas, elas se expõem, Suzinho, age da forma que tem que agir, faz da forma que tem que fazer, mas quer te culpar, quer me culpar, quer dizer que a vida não está boa porque o pastor não deu o melhor que ele tinha. Mas eu quero te dizer nesta noite, não se abate por isso não. Não se abata por essas coisas, porque sempre vai existir pessoas com esse quilate, com essa personalidade. Mas nós temos que ter a personalidade de Cristo. Aleluia. Porque todas as respostas que os traidores faziam para Jesus, Jesus tinha uma resposta. Inclusive essa parábola que nós vamos ver aqui. Jesus é muito inteligente. O Espírito Santo de Deus é muito inteligente. E ele, quando a gente está, Maria, na razão, ele nos enche da graça dele para nós darmos as respostas no tempo determinado. E eu fui arguído esses últimos dias, alguns dias atrás, em relação a uma situação, e muitas das vezes as pessoas querem uma resposta, quer que você dê uma resposta quando ela já sabe o que tem que fazer. E eu pergunto, por que não fazer? A Bíblia diz assim, ó, se tu sabe o que tu tem que fazer e não faz, nisso tu está pecando. Então que não venhamos a perguntar a Deus quando nós já temos a resposta. Vamos trazer novidades na presença do Senhor. Vamos apresentar a Deus projetos. Vamos apresentar a Deus soluções, ideias de como a gente deve trafegar, de como a gente deve fazer. Sabe por quê? Porque lá na frente Deus vai providenciar aquilo que você está necessitando, que muitas das vezes você não tem condição de fazer, e o Senhor vai promover. O Senhor vai usar alguém, sabe, de lá de longe, que você nunca imagina, para Ele lhe conceder essa graça. Então o nosso Deus ainda faz milagre, pastor Rosário. Aleluia. O nosso Deus ainda continua curando o missionário Joceneiro. O nosso Deus ainda continua trabalhando e fazendo prodígios, sinais e maravilha. Mas o que é que está acontecendo nos últimos dias? Nós, como seres humanos, muitas das vezes nos abastecemos de algumas coisas, e eu vou continuar falando isso durante esse ano, e essas coisas acabam nos tirando da presença do Senhor. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus, e todos os dias nós precisamos estar atento ao que está acontecendo ao nosso redor. E a parábola diz assim: eis que se levantou um certo doutor da lei. Diga, doutor da lei. Quem faz doutorado é doutor. Então quem vai para uma faculdade e faz doutorado é doutor, é especialista naquele assunto. Então Jesus estava conversando com o doutor da lei. E o que era que o doutor da lei queria fazer com Jesus? Abram e leiam para mim, por favor. Fazer o quê? Colocar Jesus à prova. Interessante.
E aí na hora que a gente está sendo provado, o que é que acontece com a gente? Muitas das vezes o que é que acontece com a gente? Não tem resultado. Na hora que a gente começa a passar pela prova, nós não trazemos o resultado que nós temos que trazer. Mas não estudou, não redatou. E por que não está trazendo o resultado? Por que não está trazendo o resultado, Bispo Pedro? Por que, Bispo Pedro, o senhor não está trazendo resultado? Às vezes nos pegamos. Vamos fazer a prova, Maria, na hora dá um branco, senta na cadeira e parece que não sabe de nada. Muitas das vezes não sabemos dar uma resposta para o diabo e dizer: arreda-te, Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus. Aleluia. Olha, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Glória. Jesus estava sendo provado. E todas as perguntas que foram feitas para Jesus, simplesmente ele disse: nem só de pão viverá o homem. Arreda-te, Satanás. É isso que nos últimos dias nós temos que dizer. Porque muitas das vezes as pessoas que não circulam, as pessoas que estão no nosso convívio, eles querem algo de nós, mas eles não querem melhorar. Eles querem que nós dê, e quando você não tem mais nada para dar, você não presta. Eu vi alguém pregando esses dias: sim, não e aguarde. Mas muitas das vezes a gente só quer o sim. Quando pede para aguardar, esperar, sabe o que é que acontece? Eu não aguento mais. Mas Jesus aguentou. E ele foi arguído por esse doutor da lei, dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Se era doutor, se conhecia todo o Pentateuco, se conhecia toda a Torá, se conhecia todos os atributos de capa a capa, por que ele perguntava isso para Jesus? Mas ele, pensando que Jesus era gagá, o que é que Jesus responde? E ele lhe disse: que está escrito na lei, como lês? E ele, respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos do salteador. Diga: caiu nas mãos do salteador, que é um ladrão, que é um mafioso da vida, os quais os despojaram, e espancando-o se retirou, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Mas um samaritano ia de viagem e chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. O 34, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para a sua estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastar eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Diga: Senhor, abre os meus ouvidos, abre a minha mente, abre o meu coração, mata a minha carne todos os dias, porque eu preciso a cada dia estar na tua presença. E observando esse texto, eu posso entender que muitas das vezes nós somos servos do Senhor, nós servimos a um Deus todo-poderoso, nós temos todas as ferramentas de um mais do que vencedor, e muitas das vezes nós fraquejamos. E olha, pastor Isaías, que aquele homem estava querendo pegar Jesus em uma
situação. Mas Jesus, com toda a sua inteligência, cheio do Espírito Santo dele, respondeu para ele aquilo que ele precisava ouvir. Porque tudo que ele precisava, a bispa Flávia, ele tinha. Ele conhecia toda a lei, ele conhecia todos os preceitos da lei, ele sabia como se portar diante daquela situação, mas simplesmente ele estava querendo pegar Jesus em contradição. Por quê? Qual a necessidade? Será que nos nossos dias existem pessoas com essa mesma índole, com esses mesmos pensamentos, com essas mesmas situações? Eu digo para vocês, existe, e no lugar que deveria não estar, infelizmente está. Porque nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos como proceder, nós conhecemos como andar, nós conhecemos como temos que fazer, mas porque muitas das vezes, na hora de fazer a coisa certa, muitas das vezes nós não fazemos o que é certo e damos legalidade para o maligno trabalhar. Eu penso que aqui tinha inveja, eu penso que aqui tinha um monte de coisa na vida desse homem, que tinha Jesus que ele não tinha e que ele invejava. Eu pergunto, se Selma é uma boa costureira, eu penso que Selma deveria deixar um discípulo ou uma discípula para ser uma boa costureira também. Se faz um bom arroz, você queria ter mais uma pessoa do seu lado para você ensinar como fazer um bolo delicioso para você, na hora que você sair da sua casa, que você precisar. Não peça a fulana que faça, que ela faz igualzinho. Mas sabe o que acontece hoje? Tem pessoas que dizem, eu não vou ensinar o pulo do gato não, porque se eu ensinar, a pessoa vai me passar para trás. Infelizmente, vivemos num mundo egoísta. E nós precisamos, nesses últimos dias, nesses últimos anos que nós estamos vivendo com muita brevidade, quero dizer para vocês que tudo isso que está acontecendo, essa pandemia que está acontecendo no mundo inteiro, está afetando, meu irmão, tanto o plebeu como o nobre. Está afetando tanto quem tem como quem não tem. Tem alguns ricos aí que querem viajar para o exterior e não está podendo, porque não pode viajar, porque as fronteiras estão fechadas, os aeroportos estão fechados, porque as pessoas não podem viajar, mas têm dinheiro. Esses dias eu estava num determinado lugar, sozinho, dei vontade de tomar iogurte, e entrei no mercado para comprar o iogurte. Missionária Juliana. Aquele dia me deu vontade de subir, eu perdi até o sentido que eu podia pedir outra pessoa que tinha a marca da besta para comprar o iogurte para mim. Mas o mercado não me vendeu, eu com dinheiro no bolso. Não. Porque ele disse que eu não estava, que eu não tinha o cadastro para comprar no mercado. Dá para você? Você entrar no mercado para comprar, vai no Sam's Club, que é um parente do Bom Preço, e entra e vai comprar. Tu tem que ter o cadastro. Eu perguntei para a moça, tem que ter a marca da besta para comprar? Ela não entendeu nada disso aí. Você tem o dinheiro no bolso para comprar e não poder comprar porque você tinha que ter um cadastro. Você entendeu como são as coisas? Então, nós já estamos vivenciando esses últimos dias em nossas vidas e nós precisamos estar atentos, porque em todo momento que Jesus, Valdir, esteve como homem aqui na terra, ele foi provado. O que é que eu quero que nós como igreja aprendamos? Todos os dias nós vamos ser provados. Mas nós temos que ser aprovados. Nós temos que nos esforçar para sermos aprovados. Aleluia. Você sabe por quê? Porque nós temos uma coroa que está preparada para as nossas vidas, que ela não é terrena, ela é celestial. E nós temos que buscar todos os dias, que ouro não compra, que prata não compra, meu irmão. Nós temos que buscar ela todos os dias. Porque eu quero te dizer, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós temos que estar vigilantes nos últimos dias. Tem muitas pessoas sendo sucumbidas dentro da igreja. E nós temos que estar atentos, porque o inimigo não está fora, não está preocupado com quem está lá fora, não. Ele está preocupado conosco, que estamos todo dia buscando algo diferente. Todos os dias ele tenta sozinho arrancar de nós a graça de Cristo que foi derramada em nossas vidas. E o texto traz aqui, meu irmão, o cabra estava querendo pegar Jesus em uma contradição. Então Jesus não teve boquinha enquanto pregou o evangelho como homem aqui na terra. Todos os dias Jesus foi provado. Trouxeram uma mulher no ato de adultério, jogaram lá nos pés de Jesus. Agora eu vou ver o que é que vai acontecer. Eu quero que ele se lasque. E ditado popular é bem simples: eu quero ver o que é que vai acontecer. Eu quero ver o circo pegar fogo. Eu quero ver como o pastor vai se sair dessa situação. Eu quero ver o que é que vai acontecer. Eu estou falando da igreja geral, não estou falando da igreja aqui. Eu estou falando da igreja em geral. E joga a mulher lá e pergunta:
Interessante, né? Que só trouxeram a mulher. Só trouxeram a mulher. A mulher não estava pelada fazendo sexo sozinha. Tinha alguém que estava acompanhando ela, mas provavelmente o cabra que estava acompanhando ela tinha algum, como é que se diz? Alguma estrela, tinha umas 5 estrelas. Então ele não podia aparecer, só apareceu a mulher. E Jesus disse o quê? Meu irmão, Jesus colocou a vida dele à prova por aquela mulher. Mesmo eu no pecado, eu na falha, Jesus me ama. Ele não ama o pecado, mas ele me ama. Então Jesus colocou a vida dele em jogo naquele momento. Jesus expôs a vida dele naquele momento e disse para aquele povo que estava ali, com certeza, doutor da lei, fariseu, saduceu e toda aquela equipe que estava ali: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a palavra do Senhor diz que todos saíram e só ficou a mulher e Jesus. Eita glória. Então Jesus veio para salvar os pecadores. Aleluia, Deus. Jesus veio para salvar os perdidos. Glória a Deus. Jesus é amor. Aleluia. E Ele nos amou de uma forma tão maravilhosa que Ele se entregou por nós. E eu pergunto, o que é que nós estamos devolvendo para o Senhor nesses últimos dias? Não devolva resto não. Não devolva qualquer coisa para Jesus não. Devolva o melhor. Porque quando nós devolvemos o melhor, você vai passar pela luta, você vai passar pela provação, você vai passar pela dificuldade, mas você vai vencer todos os obstáculos. E eu quero te dizer, meu irmão, que esse cidadão aqui, que era o improvável, o samaritano, meu irmão, era odiado pelos judeus. O samaritano era odiado pelo judeu, mas passou um sacerdote, passou um levita, e todos eles não fizeram o papel de servo, não fizeram aquilo que eles aprenderam. Por quê? Para um sacerdote pegar em alguém que estava lá quase morto, era pecado, missionário Juliano. Para o levita, era uma misericórdia. Mas o samaritano, ele teve compaixão. Então não deixe que o estranho faça o que eu, como servo, tenho que fazer, Maria. Não deixe que um estranho faça o que eu tenho que fazer como servo do Senhor. Porque Jesus, ele expôs a vida dele, pastor Isaías, em todo o tempo que ele esteve aqui na terra. Jesus não se escondeu, Jesus não se omitiu. Não, deixa lá, deixa que todo mundo se vire. Não, eu tenho que orar. Se eu não puder orar, eu vou ajudar financeiramente, eu vou ajudar, sabe, com a oração, com a intercessão. Eu vou procurar quem possa ajudar a Bispa Flávia, quem possa ajudar a Rosa, quem possa ajudar João, Suzinho, quem possa ajudar o Juliano. A gente temos que, sabe, ser solidário. Eu vejo solidariedade da parte desse cidadão. E olha que ele pegou 2 meses de salário mínimo e deixou naquela hospedagem e disse: ó, eu estou indo, mas vou deixar aqui o valor para você cuidar desse cidadão. Se eu voltar e tiver alguma dívida, eu vou quitá-la. Então Jesus, quando ele nos abençoa, pastora Rosália, ele nos abençoa com qualquer coisa não. Ele nos abençoa com abastança, para sobrar, para que todo seja que tiver ao nosso redor seja abastecido. Aleluia. Jesus é maravilhoso, Jesus é solidário. Quando eu vejo no livro de Atos aquela igreja, Suzinho, eu tenho saudade dela. Aquela igreja que todo mundo tinha tudo em comum, que vendia suas propriedades, que tinha tudo que tinha, compartilhava. Nós precisamos compartilhar de quê? Não é de dinheiro não é de amor. Nos últimos dias nós estamos carentes de amor, nós estamos carentes de um abraço. Porque dinheiro, se você, meu irmão, se propôs buscar, você consegue, Suzinho. Você junta nem na lata, pega um pote de barro lá, pega aquele pouquinho, junta 3 mil reais para comprar aquilo que a gente quer. Mas o amor de Deus, meu irmão, é algo que a gente não compra na prateleira do mercado. É algo que a gente conquista na presença do Senhor. E nós estamos vendo isso nos últimos dias, a falta de amor. E olha que essa história aqui nós vamos observar que Jesus contou a parábola para torar, missionário Beto, aquele cidadão pelo meio. Já que ele era doutor da lei, já que ele tinha dotado de conhecimento, Jesus falou: eu vou dar-lhe uma nele que ele vai ficar parado. E Jesus disse: vai lá e faz agora tudo isso que tu sabe. Muitas das vezes nós sabemos o que temos que fazer e não fazemos, estamos pecando todos os dias por conta disso. Está falando, bispo, mal de tu, deixa falar, um dia cansa. Deixa falar, porque um dia vai cansar. Deixe que os sinais siga você. Deixe que o sinal siga.
Porque quando o sinal ele segue, meu irmão, ninguém consegue botar a pneu, ninguém consegue botar um pano quente em cima não. Vai fazer para todo mundo ver. E Jesus, quando ele fazia o milagre, pastor Isaías, existia muitos cegos naquela região, existia muitos coxos e muitos aleijados, existia muitas pessoas precisando de cura, mas Jesus, ele só fazia, meu irmão, para o nome do Senhor ser exaltado e glorificado. Jesus nunca fez nada para que o Senhor não fosse glorificado. E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos fazer algo para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Aleluia. E quero dizer para vocês, Igreja Tabernáculo de Deus, e vou continuar dizendo isso, nós estamos vivendo os melhores momentos da Igreja Tabernáculo de Deus. Nós estamos ressurgindo das cinzas. E Deus tem dado coragem, Deus tem dado força, sabe? Deus tem dado sabedoria para que a gente venha a conquistar aquilo que a gente quer conquistar. A gente já sabe como conquistar. A gente já sabe o caminho, a gente já conhece, meu irmão, sabe, algumas situações. Então o que é que nós vamos fazer? Não deixar que essa situação nos detenha. Nós temos que ir avante, nós precisamos conhecer algo diferente. Nós estamos vivendo no tempo em que a ciência tem se multiplicado e muito. Eu estava falando com uma pessoa hoje que ele estava fazendo serviço lá. Eu falei, imagine se você pegasse esse parafuso aí e começasse a apertar ele com a chave de fenda. O parafuso era um pouquinho comprido, ia demorar no mínimo uns 3 ou 4 minutos, Valdir, para botar aquele parafuso no lugar. Hoje tem uma parafusadeira que a gente bota lá. Então, nós temos que nos beneficiar com a tecnologia e não podemos ficar vaidosos com ela. Porque quem dá a sabedoria é Deus, pastor Isaías. Quem dá a graça é Deus. Se você está numa empresa que você trabalha e que você está sendo bem remunerado nessa empresa que você trabalha, glorifique a Deus, porque você tem um fôlego de vida e você só está ali por causa daquele fôlego de vida. Porque se tirar o fôlego de vida, você não é nada, não adianta. Tem um primo da minha mãe que eu costumo dizer isso. Ele era um cara abastecido na cidade de Santa Bárbara, tinha terra de Tanquinho a Santa Bárbara, tinha muitos quilômetros de terra, era muita terra. Para finalizar a história, ele tinha um home camp dentro do fundo do café da manhã. Quem vai para o jogo, era uma sala onde tinha lá os aparelhos para fazer a hemodiálise, uma enfermeira e uma médica à disposição dele 24 horas por dia. E o que acontece? O dinheiro dele, dona Zene, não conseguiu frear a enfermidade. Então eu quero te dizer, meu irmão, Deus ainda faz milagre aqui na terra. Aleluia. E nós precisamos, em nome de Jesus, abrir mão de coisas que têm nos afastado da presença do Senhor. Muitas das vezes nós já temos um certo conhecimento, Maria, e estamos deixando ser passado a perna por qualquer um. E eu quero te dizer, meu irmão, nós precisamos nos levantar, nós precisamos, sabe, nos pedir ao Espírito Santo de Deus que abra os nossos olhos espirituais, porque as pessoas às vezes cometem algumas atrocidades e depois perguntam, o que foi que eu fiz? Ainda se faz de vítima. Mas nós temos que ter, meu irmão, muita graça e fazer o que Jesus fez, porque Jesus era para pegar esse cara aqui e enforcar ele. Se pega um discípulo, Pedro ali, ele enforcava ele. Mas Jesus, ele tem o controle e o domínio de todas as coisas. Aleluia. E ele simplesmente, meu irmão, usou quem não deveria usar nessa parábola para mostrar para aquele cidadão, aquele doutor da lei, que ele é misericordioso. E ele deitou naquela ferida vinho e azeite. Então, meu irmão, que Deus em Cristo Jesus venha a cada dia nos direcionar e que o que nós vamos fazer para Deus, que não venhamos fazer, meu irmão, com mesquinhez. Faça com amor. Se não for para fazer com amor, não faça. Deixe que outra pessoa vai fazer. Mas se for para fazer com amor, faça. Sabe por quê? Porque um dia essa luz vai despontar e vai abençoar outras pessoas. E o que eu quero com essa mensagem, não deixe que o estranho faça o papel de servo. Diz para o teu irmão, meu irmão, nesses primeiros dias de 2021, não deixe que o estranho faça o papel de servo.
Então o que eu vejo aqui é um estranho fazendo, nessa parábola, eu vejo um estranho fazendo um papel de servo. E nós já sabemos como fazer, e nós só precisamos fazer o quê? Reciclar as nossas vidas. E como é isso, bispo? Lembrar do primeiro amor, lembrar que o Espírito Santo de Deus, Ele é conosco todos os dias das nossas vidas. Ele é o nosso consolador, Ele é a nossa bússola, e nós precisamos, em nome de Jesus, sabe, fazer a diferença. Se não fizemos nesse ano de 2020, se vidas não foram acrescentadas aqui no Ministério Tabernáculo de Deus, aqui estão os missionários, as missionárias, os pastores. Vamos trazer essas pessoas, sabe, para o aprisco, vamos convidá-las, entendeu? Para elas estar participando conosco das nossas reuniões. Sabe por quê? Porque naquela igreja lá primitiva, todos os dias vidas eram acrescentadas naquela igreja. E que nós, como discípulos do Senhor, venhamos fazer a diferença nesses últimos dias. Eu não sei o que você está atravessando hoje, nesse exato momento, mas eu quero te dizer uma coisa: apresente diante de Deus a sua causa. Isso nada aconteceu de diferente. Aconteceu. É porque muitas das vezes os nossos olhos ficam focados em uma coisa. Não tem mãe que tem 300 filhos, mas tem um que é bebum. Tem um que é aquele que o povo diz que nasceu com a estrela apagada, aquele que dá um bocado de trabalho, e a mãe foca todo os holofotes naquele ali, e os outros que estão se acabando, a mãe acaba esquecendo. O excesso de cuidado acaba tirando, ela acaba botando tudo ali, e ao invés do condenado da memória, como diz minha mãe, melhorar, ele fica pior. Sabe por quê? Porque ele sabe que se a mãe é tão apaixonada, ela é mãe, entendeu? Então ela é tão apaixonada que ela vai, todo mundo não comeu, pode não ter comido, mas ela pegou a comidinha e guardou lá pro cabra, está lá guardada para ele. Então muitos deles não valorizam isso, e muitas das vezes é assim com nós que acontece. O que é que acontece? Muitas das vezes a gente está passando por um problema e foca naquele problema tanto que esquece que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Nos esquecemos da palavra de Deus que beneficia as nossas vidas e focamos naquele problema, e ao invés de achar a solução, nunca vai achar a solução, porque infelizmente só vê o problema. Então apresente para Deus, meu irmão, essa situação que você está atravessando. Apresente para Deus esse problema que você está atravessando, que sua família está atravessando, aquilo que você tem clamado nos últimos dias. Apresente diante de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Então eu quero te dizer, meu irmão, com os exemplos de Cristo e os exemplos dos profetas na palavra de Deus, que nós venhamos ser ricamente abençoados. Então, quando você der algo para o Senhor, não dê qualquer coisa, dê o seu melhor. Amém? E falando nisso, nós estamos